Heute wirst du lernen, wie man richtig Fragen stellt. Hallo, ich bin's Jacqueline Spindler, deine Deutschlehrerin. Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Hoje vamos aprender aqui a perguntar em alemão. Oi, a Nath chegou aqui. Nath, seja muito bem-vinda. A Regina tá aqui também. É um prazer ter vocês aqui. E quem não pegou o PDF, corre e pega, porque ainda dá tempo. O PDF tá lá na minha bio. Lá no primeiro link, corre e pega para você não ficar totalmente perdido. Oi, Alexandre, a Avelina tá aqui, Batista, a Thay Fernandes tá aqui também. Que bom você tá aqui também, Thay. O assunto de hoje é bem interessante e muito importante para você, tanto para você que não sabe nada de alemão, quanto para você que já tem noção do alemão, porém fala ou transforma as perguntas, as frases, tudo em ordem errada, né? Pois isso é normal, é muito normal a gente, adulto, tentar comparar com o nosso idioma, né? Só que no alemão não é assim, né? A construção do alemão é diferente da nossa construção do nosso português, né? Pessoal, o PDF já tá lá disponível, eu acabei de colocar, na verdade, há 15 minutos atrás eu coloquei. Então, Regina, passa lá, pega lá que eu coloquei ele porque tinha um pequeno erro, então eu tive que retirar e agora eu já coloquei de novo, tá? Corre lá, Regina, que tá lá ainda dá tempo. Ok, pessoal? Good. Algo muito importante. Olha, quando você vai construir uma pergunta, normalmente ela é assim, da seguinte maneira. Atenção. Verbo, pronome, tempo. Verbo, pronome, tempo. Aí você me pergunta, Jaqueline, o que é um verbo, né? Como que eu vou saber o que é um verbo no alemão? É tudo aquilo que você pode conjugar. Você vê o machen, você vê o sprechen, você vê o essen. Se eu falo ich mache, du machst, er, sie, es macht, ihr macht, wir machen, sie machen. Eu conjuguei, eu posso conjugar. Deixa eu ver o sprechen. Ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht. E assim vai. Então, tudo que você conseguir conjugar é um verbo. Cadeira. Cadeira seria o quê? Stuhl. Se eu falo ich stuhl, du stuhl. Não dá, né? Não existe. Então isso não é um verbo, tá bom? Tudo aquilo que você conseguir conjugar é um verbo. Então, perguntas começam com verbos, a maioria delas. E depois vem o pronome, depois o tempo, tá bom? Atenção, o que é um pronome? No alemão estamos falando do Personalpronomen, né? São os pronomes pessoais, que seria o ich, du, ich sou eu, né? Eu, du é você, er é ele, sie, ela, es é algo neutro, né? E wir somos nós, ihr são vocês, né? Ihr, vocês, da maneira informal. E temos também o sie, que é o plural, e o sie maiúsculo, que seria para a maneira formal, ok? Atenção, então agora já esclarecemos o que é um verbo, o que é um pronome e o tempo. A gente sabe, né? O tempo é o que? Heute, morgen, übermorgen, gestern. Isso é tempo, né? Isso a gente sabe. Tá bom? Aí, aqui, olha no seu PDF, eu coloquei aí. Richtig. Richtig seria certo. E o noch ok. Por que eu escrevi noch ok? Você vai entender. Preste atenção no primeiro exemplo. Eu tenho aqui. Möchtest du, möchtest du morgen zu Hause bleiben? Möchtest du heute, möchtest du morgen zu Hause bleiben? Möchtest, möchtest, eu sei que é um verbo, né? Möchtest du möchtest, né? Ich möchte, wir möchten. Esse é um verbo, né? Möchtest du, tá aqui na primeira posição. Pergunta, verbo, primeira posição. Möchtest du. Aí vem o pronome, möchtest du. O pronome é du, você. Möchtest du morgen. Morgen é o tempo, amanhã. Morgen. Also, verbo, pronome, tempo. Möchtest du morgen. Verbo, pronome, tempo. Möchtest du morgen zu Hause bleiben? Aí vem o resto da frase, né?
Essa seria a maneira mais correta de você perguntar no alemão. Aí, Jaqueline, esse noch ok, onde eu escrevi aqui, noch ok. Você vai ouvir também as pessoas falando assim. Atenção. Möchtest du zu Hause bleiben morgen? O tempo foi pro final da frase, mas Jaqueline, não é tempo, pronome, não é verbo, pronome e tempo? Por que o tempo agora foi pro final da frase? Atenção, eu falei agora, möchtest du zu Hause bleiben morgen? Möchtest du zu Hause bleiben morgen? Isso é correto? Não vou dizer que sim, mas eu também não vou dizer que não. Eu vou dizer que ainda tá bom, tá? Não fica uma frase tão correta no alemão. Você vai ouvir as pessoas dizendo, mas o mais correto é você falar möchtest du morgen zu Hause bleiben? Jaqueline, eu posso falar möchtest du morgen zu Hause bleiben? Pode. Jaqueline, eu posso falar möchtest du zu Hause bleiben morgen? Pode. Você pode falar os dois. Mas eu não acho que é bonito, né? Às vezes até eu falo assim, eu troco, né? Eu coloco o tempo no final. Mas o mais correto é o tempo vir depois do pronome. Möchtest du morgen was essen gehen? Möchtest du morgen ins Kino gehen? Möchtest du morgen Spaghetti essen? Möchtest du morgen die Wohnung putzen? Né? Normalmente é assim. Mas você pode falar também, möchtest du zu Hause bleiben morgen? Pode, ok? Atenção, vamos continuar. Oi, Mércia. Oi, Ângela Áureo. Oi, Cleusia Fonseca. Que bom que vocês estão aqui, pessoal. A Marisa, o Renato, a Neide. Ai, gente, a Ângela tá aqui também. Que bom que vocês estão aqui, pessoal. Tô feliz. Deixa eu molhar aqui um pouquinho a garganta. A Fran tá aqui também. Oi, Fran. Muito bom. Muito interessante a aula de hoje. Pessoal, atenção. Ativa aqui o modo aula e foca em mim, tá bom? Atenção. Azul. Segundo exemplo. Lernst du heute noch Deutsch? Eu quero perguntar pro Renato. Renato, lernst du heute noch Deutsch? Eu falei lernst é o verbo. Lernst du. Du é o pronome. Lernst du heute o tempo. Ó, verbo, pronome, tempo. Lernst du heute noch Deutsch? Né? Eu pergunto, lernst du heute noch Deutsch? Verbo, pronome, tempo. Mas já que eu posso falar, lernst du noch Deutsch heute? O tempo foi pro final. Lernst du noch Deutsch heute? Posso? Pode. Pode, mas não é tão correto, sabe, gente? Porque tem coisas no alemão que a gente não consegue explicar, né? Pelo menos eu não consigo, porque eu aprendo o quê? Ouvindo os nativos falando, né? Eu não tento entender, por que é assim, por que é assado, por que é cozido. Eu escuto, entendo e falo, né? Assim que acontece. Então, mas se eu ouvir, se eu quiser falar, Jaqueline, lernst du noch Deutsch heute? Posso falar, Jaqueline? Pode. Lernst du noch Deutsch heute? Eu falo, Mércia, lernst du noch Deutsch heute? Pode. Mas eu aconselho você falar, lernst du heute noch Deutsch? Eu falo, Mércia, lernst du heute noch Deutsch, né? Verbo, pronome, tempo. Punkt, Ende. Verbo, pronome, tempo. Lernst du heute noch Deutsch? Lernst, verbo, du, pronome, heute, tempo. Noch Deutsch, o resto. Eu posso falar, lernst du morgen noch Deutsch? Você vai aprender amanhã, né? Lernst du übermorgen noch Deutsch? Depois de amanhã. Entendeu, pessoal? Also, lernst du heute noch Deutsch? Isso significa você aprende alemão hoje, ou você estuda alemão hoje ainda. Noch seria o ainda, né? Noch é o ainda. Se você quer escrever a tradução, escreve aí. Lernst du heute noch Deutsch? Você aprende ainda hoje alemão, ou você vai estudar ainda hoje alemão? Você pode traduzir assim também. O exemplo antigo, o primeiro exemplo foi Möchtest du morgen zu Hause bleiben? Você quer ficar amanhã em casa? Möchtest du morgen? Ou möchtest.
Möchtest. Möchtest. Möchtest du morgen, não é morgen, tá? Não é morgen, é morgen, morgen, morgen. Aqui, ó, morgen, morgen. A língua, ela vai lá em cima, no céu da boca e é chato, ó. Morgen, morgen, morgen. Mais ou menos assim. Morgen. Möchtest du morgen zu Hause bleiben? Você quer ficar amanhã em casa? Also, hast du gestern Nudeln gegessen? Hast du gestern Nudeln gegessen? Você comeu espaguete ontem? Seria macarrão, né? Você comeu macarrão ontem? Hast du gestern? Hast é o verbo. Du é o pronome. Gestern é o tempo. Hast du gestern Nudeln gegessen? Você comeu ontem espaguete? Aí, atenção. Essa frase aqui eu até coloquei no seu PDF, eu coloquei até bem preto, né, para você prestar atenção. Olha só, pessoal. Para quem não tá ainda com o PDF, depois eu vou repostar essa live lá no Instagram. Aí você pode rever de novo, tá bom? É importante você ficar aqui, escutar bastante a minha explicação, depois você vai lá e só rever junto com o PDF, tá bom? Azul. Atenção nesse exemplo, por isso que eu coloquei ele bem preto, para você prestar bem atenção. Hast du Nudeln gegessen gestern? Pra mim, essa frase tá bem errada, porque o gegessen tá no infinitivo. Normalmente o infinitivo, ele fica no final. Por exemplo, ich habe geduscht, eu tomei banho. Ich habe gekocht, eu cozinhei. Ich habe geschlafen, eu dormi. Eu não falo ich habe geduscht heute. Não. Então, eu aconselho você a não falar hast du Nudeln gegessen gestern. Não. Né? Não fala assim. Hast du Nudeln gegessen gestern? Não, isso é totalmente errado. É melhor você falar hast du gestern Nudeln gegessen? Hast du gestern Nudeln gegessen? Né? Ok? Tá? Já desde a semana passada, sexta-feira, eu não tô conseguindo postar no feed a live. Eu não sei porquê, mas dá sempre um problema na hora de carregar. Então, eu tô salvando a live para não perder e tô repostando no YouTube para eu poder não perder. Pois hoje de manhã eu tentei de novo repostar a live de sexta-feira, eu não consegui. Então, eu não sei se vai ter live aqui no feed, tá, gente? Mas no YouTube eu vou sim repostar, ok? Eu tenho um canal no YouTube, eu me chamo lá Jacqueline Spindler. Gut, machen wir weiter. Also, gehst du morgen zur Arbeit? Atenção, gehst du morgen zur Arbeit? Jaqueline, eu posso falar gehst du morgen zur Arbeit? Não, é feio falar assim, né? Os suíços, eles puxam bastante o R, mas fica uma mistura do R pro... fica uma mistura de Hochdeutsch, né, que é o alemão alto, e uma mistura com o suíço-alemão. Então, eu não aconselho, ou você fala o suíço-alemão, ou você fala o alemão, né? Mas não mistura os dois. Então, você fala gehst du morgen zur Arbeit? E não gehst du morgen zur Arbeit. Não fala assim, tá, gente? Gehst du morgen zur Arbeit. Tá bom? Não fala assim. Fala gehst du morgen, ó, morgen. Tem um leve som de A. Morgen, ok? Morgen. Ó, faz Parece que você tá engolindo alguma coisa. Morgen. Você tem que treinar muito isso. Só você treinando bastante, você vai conseguir. Morgen. Gehst du morgen zur, não é zur, não é zur, é zur Arbeit. Não é Arbeit, é Arbeit, ó. Arbeit.
O tom tá no A. Arbeit, não Arbeit. Ok? É importante você tonar, fazer bem a tonação do alemão, tá, gente? Aqui, infelizmente, eu não consigo colocar para vocês como é que fala? A língua fonética. Eu sempre esqueço essa palavra, pessoal. A maneira como soletra, né? Mas somente para o pessoal do meu curso, né? Eu já dou a maneira bonitinha para eles verem como é que se soletra de verdade, né? Pois aqui é difícil para eu fazer assim, então eu tento explicar para que vocês possam entender também. Acho que é linguagem fonética. Eu esqueci o nome, gente, desse negócio. Gut. Also, atenção. Gehst du morgen zur Arbeit? Eu falo, Thay, gehst du morgen zur Arbeit? Você vai amanhã para o trabalho? Gehst, ó, gehst, gehst. O G-E-H é longo, né? Gehst, gehst, ok? Gehst du morgen zur Arbeit? Você vai amanhã para o trabalho? Eu posso falar, Jaqueline, gehst du zur Arbeit morgen? Eu posso falar assim? Não. Ou sim. Gente, olha, como eu falei agora há pouco, né? Você pode, mas não é tão correto assim. Você vai com certeza ouvir, principalmente dos estrangeiros, né? Você vai ouvir, porque é mais parecido com o nosso idioma, né? Mas os alemães, eles falam a construção mais assim. Gehst du morgen zur Arbeit, né? A fonética mesmo, que não, a fonética, né? Eu esqueci o nome, o idioma, a língua, como é que fala, gente? O alfabeto fonético? Eu não lembro o nome dessa palavra. Eu sei que se chama IPA, né? Tá aqui, é IPA. O que seria IPA? É uma palavra em inglês, né? Mas enfim, acho que vocês entendem. É quando você vê lá como que se soletra tal palavra, né? Você consegue ver qual é que tem um tom mais alto, qual é que tem um tom mais baixo, né? Como é que se tona tudo tá errado. Mas enfim. Então, gente, vamos continuar aqui, né? Pois é, Raquel. Então, então você escuta, né? A maneira mais correta, né? Mais correta é você falar Gehst du morgen zur Arbeit, né? Gehst du morgen zur Arbeit? Morgen wirst du arbeiten. Morgen wirst du arbeiten, né? Pode ser? Mas isso aí não é uma pergunta. Olha só, atenção, Cris. A It's Cris escreveu Morgen wirst du arbeiten. Ela fez uma pergunta. Morgen wirst du arbeiten. Tá errado. A gente não faz pergunta assim. Entendeu? A gente não... Isso, Dani. A Dani escreveu IPA, International Phonetic Alphabet. Exatamente isso que eu tô querendo dizer. Pra galera do meu curso, né? Lá no meu curso, eu mostro bonitinho como que se soletra, como que vê, né? Aqui eu não consigo fazer isso, mas eu tento ajudar vocês mesmo assim, tá? O que eu tava falando? Vamos aqui, atenção. Raquel também tá, deixa eu ver, wirst du morgen arbeiten? Genau, Raquel, agora ela escreveu, wirst du morgen arbeiten? Ou wirst du morgen arbeiten gehen? Seria mais correto, né? Wirst du morgen arbeiten gehen? Quando a gente faz pergunta, o verbo vai pra frente. Atenção, atenção no verbo. Vamos continuar aqui. Olha só, atenção. Verbos, perguntas, os verbos são colocados na frente. Nossa, agora que eu vi que eu escrevi esse português tudo errado aqui, né? Mas, gente, enfim, eu não tô aqui pra ensinar português pra vocês, não. Tem os haters, né, que me odeiam, vão lá e ficam falando mal do meu português. Mas, gente, eu falo português errado, sim. Por quê? Porque eu não tenho contato com português, né? Os meus livros são todos em alemão. Eu leio alemão, eu escuto alemão, eu vejo filme em alemão, música em alemão, eu passo 24 horas falando em alemão. Então, o português, não é que eu esqueço, mas eu prejudica, né? Prejudica. Quando você passar a conviver bastante com o idioma, você vai ver que vai prejudicar um pouco a sua língua materna. Você não vai esquecer,
né? Mas prejudica. Mas enfim, não foca no meu português errado, tá, gente? Foca no alemão, que eu sei que tá certo. Antes de eu começar o canal no YouTube, nossa, meu português era uma catástrofe. Eu falava, parecia que eu tava com a língua presa, sabe? Que eu quase não falava português, porque eu não tenho muita amizade aqui com brasileiro, tá, gente? Meus amigos são tudo da Alemanha, da Itália, da Indonésia, da Eslovaquia, né? Não sei como é que fala isso. E não tem brasileiras, né? É muito difícil eu ter um amigo contato com brasileiros, né? Mas assim, eu fui ter contato com brasileiro depois que eu criei o canal no YouTube. Olha pra isso. Né? Não é que a gente esquece, né? Só que fica enferrujado, né? Se eu voltar pro Brasil, passar um tempo no Brasil, então vai voltar tudo de novo, sabe? Also gut, machen wir weiter. Atenção, perguntas, os verbos são colocados na frente. Olha só. Du gehst morgen zur Arbeit. Isso é uma pergunta ou é uma resposta? Du gehst morgen zur Arbeit. Eu comecei com o quê? Eu comecei com um pronome ou com um verbo? Du. Du é o quê? O que é du? Du é um pronome, né? Eu não posso falar ir, du, tu, du. Não dá, né? Du é um pronome. Pois é, Dani. Tô vendo aqui o que o pessoal tá escrevendo. Já vou morar aí. Nós vamos ser vizinhas, tá? Pois é, Dani. A Dani falando que existe o português que falamos no dia a dia. Português, verbo, pronome, perguntas, verbo, pronome e tempo. Genau, Ângela. Resposta é um pronome. Genau. O teu português nos teus primeiros vídeos do YouTube é muito diferente de agora. Pois é, Regina, né? Eu melhorei meu português, não foi? No YouTube, eu lembro, quando eu vejo meus vídeos antigos, diz assim, eu mesmo falo assim, meu Deus do céu, como que eu falava horrível? Mas é verdade. Genau, a Thay, vamos lá, vamos focar, pessoal, vamos continuar aqui. Also, du gehst morgen zur Arbeit. Du gehst morgen zur Arbeit. Eu estou falando, você vai amanhã para o trabalho. Du gehst. Você vai, né? Aí se eu falo, gehst du morgen zur Arbeit, eu comecei com o verbo gehen, né? Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, né? Então, gehst du morgen zur Arbeit? Então, eu sei que isso é uma pergunta. Pro brasileiro, né, a gente não troca, a gente não tem esse negócio, né? Só muda o tom, né? Pro meu marido está sendo um grande... É bem estranho para ele, que ele tá aprendendo português, e para ele tá sendo bastante estranho isso. A mesma coisa que pra gente é estranho ter que trocar o verbo, né? Atenção, segundo exemplo. Du lernst heute noch Deutsch. Ó, du lernst heute noch Deutsch. Du é o quê? É um pronome. Você aprende alemão hoje ainda, né? Du lernst heute noch Deutsch. Você aprende ainda alemão hoje, né? A pergunta é, como é que vai ser a pergunta? Se eu falo du lernst heute noch Deutsch, como que vai ser a pergunta? Né? Du lernst heute noch Deutsch. A pergunta vai ser, lernst du heute noch Deutsch? Ó, lernst du heute noch Deutsch? Ok, pessoal? Então, muita atenção quando você for fazer uma pergunta. Você precisa pensar primeiro antes. É muito normal no início a gente precisar pensar muito. Tenta não ficar traduzindo, pois se você for traduzindo, nesse caso não vai dar certo, né? Tenta lembrar, assim, a Jaqueline falou, a Jaqueline falou que para eu perguntar tem que ser um verbo. Ok, então eu vou perguntar, lernst du heute noch Deutsch, né? Não, du lernst heute noch Deutsch, ok? Genau, a Cleusia escreveu correto, lernst du heute noch Deutsch? Então, sempre quando você for perguntar, pensa, tá bom? Sehr gut, Leute. Bravo. A Raquel também escreveu, lernst du heute noch Deutsch? Sehr gut. Quando vocês forem perguntar, sempre tem em mente, o verbo vai pra frente, tá bom? Foca nisso, ok? Aqui pra gente terminar, eu tenho dois exemplos. Como que faço quando tem dois verbos? Pois eu percebo, né, que é muito difícil pra gente isso. Atenção, presta muita atenção.
Also, möchtest du heute zu Hause bleiben? Ó, möchtest du heute zu Hause bleiben? Eu tenho aqui dois verbos, que é o möchtest, möchten, e o bleiben, né? Ich bleibe, du bleibst. Isso é um verbo, né? Tem o möchten e tem o bleiben. E agora, Jaqueline? Você tem que aprender o alemão. Olha só, möchtest du heute zu Hause bleiben? O bleiben vai pro final. Olha só, atenção, eu vou traduzir ao pé da letra para você ver que fica totalmente errado, totalmente ao contrário do nosso idioma. Möchtest du, você gostaria, ou gostaria você, heute, hoje, zu Hause, em casa, ficar? Gostaria você hoje em casa ficar? Agora você pode entender por que muitos gringos falam tudo ao contrário, porque é assim, eles traduzem do idioma deles, né? E nós brasileiros, normalmente a gente falaria möchtest du heute bleiben zu Hause, né? Möchtest du heute bleiben zu Hause? Isso tá errado. Möchtest du heute bleiben zu Hause? Mas se for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim. Gostaria você hoje ficar em casa? Já ficou mais parecido com o nosso idioma, né? Você gostaria de ficar em casa hoje? Né? Você gostaria hoje de ficar em casa? Né? Mas é assim, quando é esse verbo, quando tem dois verbos, o outro vai pro final, né? Que é um verbo, o verbo modal, mas eu não vou entrar muito em gramática, mas só presta atenção. Presta atenção, não é complicado, gente. Não é complicado. Você só precisa escutar muito, falar muito, ter contato diário com o idioma. Você vai conseguir. Se você não conhece a minha história, eu cheguei aqui sem falar nada. Nada mesmo. E hoje eu tenho o alemão tão limpo na minha cabeça, eu penso em alemão, eu escrevo em alemão, sabe? É muito legal isso. Então, você vai conseguir, você vai dar conta. Você precisa o quê? Focar. Mas você não vai amanhã acordar tá falando alemão. Isso é um trabalho todos os dias, né? Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Tá bom? Não se desespera. Presta atenção. Olha só, o segundo exemplo. Möchtest du morgen einkaufen gehen? Ó, möchtest du morgen einkaufen gehen? Você quer amanhã fazer compras, seria assim, né? Se eu for traduzir ao pé da letra. Eu tô dizendo, você quer ir amanhã fazer compras? Möchtest du morgen einkaufen gehen? Você quer fazer compras amanhã? Você quer ir às compras amanhã? Né? É só você decorar, gente, tá bom? Quando tem dois verbos, o outro verbo ele vai para o final da frase, ele fica no infinitivo, que é o bleiben, que é o gehen, que é o putzen, que é o kaufen, no nosso exemplo. Also, möchtest du? O primeiro verbo é conjugado, o segundo verbo ele vai para o final, ele fica no infinitivo. O que é infinitivo, Jaqueline? É o verbo por si próprio, é o bleiben. Bleiben, ich bleibe, du bleibst. Gehen, ich gehe, du gehst. Putzen, ich putze, tu putzt. Kaufen, ich kaufe, tu kaufst, né? E quando ele vai para o final, ele fica no infinitivo. Atenção no exemplo. Möchtest du morgen einkaufen gehen? Você quer ir amanhã fazer compras? Já que eu posso falar möchtest du morgen gehen einkaufen? Não, tá errado. Eu escuto muito brasileiro hoje ainda, né, falando assim. Atenção, gente, tenta focar, tá bom? Você vai conseguir. Olha, möchtest du morgen gehen einkaufen? Não, tá errado. Não tenta sempre traduzir no nosso idioma. Tenta entender o idioma. O correto é möchtest du morgen einkaufen gehen, né? O infinitivo. Möchtest du morgen einkaufen gehen? Você quer ir amanhã às compras, tá bom? O outro exemplo. Kannst du morgen Reis kaufen? Atenção, o Reis não é Reis. Reis, se você fala Reis, é que tá calor, né? Ou existe Reis hier, né? Existe Reis, ou mein Tee ist heiß, né? Reis. É escrito com H, né? Reis. Você tem que falar Reis, Reis, né? Reis.
ok? Möchtest du morgen Reis kaufen? Oder nein, kannst du morgen Reis kaufen? Kannst é do verbo können, né? Können. Ich kann, du kannst, er, sie, es, né? Kannst du morgen Reis kaufen? Você pode amanhã comprar arroz? Reis é arroz. Eu posso falar, Jaqueline, kannst du morgen kaufen Reis? Não, não é correto falar assim, kannst du morgen kaufen Reis. Tenta construir as frases da maneira correta. Tenta pensar. O kannst é um verbo, tá conjugado. O kaufen é outro verbo. Então, o kaufen vai sempre pro final. O verbo que tá no infinitivo vai pro final. Lembra disso. O verbo que tá... Olha, você pode ler no seu PDF, tá aqui. Kaufen, putzen, gehen, bleiben. Se ele fica no meio... Se você vê que o verbo tá no meio da frase, você fica assim, momento. Aqui tem alguma coisa errada. A Jaqueline falou que os verbos que estão no infinitivo ficam no final da frase. Então, momento, eu vou consertar isso. Por isso que é importante você ver, olhar no PDF, né? Se você não conseguiu pegar ainda, quando acabar essa live, vai lá pegar o PDF e vai ler ele. Traduz ele para o português para você também saber, né, o que está escrito naquela frase. Atenção, tá? Grava essa dica na sua cabeça. Quando você vê dois verbos, um tá no infinitivo, que é o bleiben, gehen, putzen, kaufen, kochen, duschen, schlafen, não sei mais. Então, quando você vê que tá no infinitivo, então você já sabe, ele vai pro final, né? Porque eu já tenho kannst du, möchtest du, né? Vou falar aqui um exemplo. Ich möchte morgen einkaufen gehen. Ó, eu falei ich möchte, né? É um pronome e um verbo. Ich möchte, o verbo tá conjugado. Ich möchte morgen einkaufen gehen. O gehen é um verbo, tá? No infinitivo. Eu posso falar ich möchte morgen gehen einkaufen? Ich möchte morgen gehen einkaufen? Não, peraí, tá errado. O gehen tá no infinitivo, então ele vai pro final. Tá, gente? No início, você vai precisar pensar muito antes de falar. Isso é fato. Eu também passei muito por isso. Eu ficava com a minha cabeça quase para explodir quando eu tava conversando com meu marido, né? Quando a gente, no início, que meu alemão ainda era bem fraquinho, sabe? Tava bem assim, bem baixo mesmo. Então, a minha cabeça ficava para explodir sempre. Porque você tem que estar sempre pensando. Aí vai chegar um momento que você não vai pensar mais. Você vai falar automático. E até quando você falar errado, você vai dizer, peraí, tá errado? Eu falei alguma coisa estranha. É o que acontece comigo também, às vezes. Gut, Leute. Und das war's. Das war's für heute.